Mateus capítulo 27, versos 45 ao 49. Você que nos acompanha aí pela internet, abra sua Bíblia, compartilhe conosco. O desejo do nosso coração é que Deus também visite o seu coração e fale ao seu coração, à sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versos 45 ao 49, nos diz assim: Desde a hora sexta, cerca de meio-dia, até a hora nona, cerca de 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vamos orar. Ó Deus, estamos diante da sua palavra que é santa e verdadeira. E se não fosse a tua graça e misericórdia sobre a minha vida, se não fosse, ó Deus, o teu querer, Deus, jamais eu teria condição de estar aqui. Mas em nome de Jesus Cristo, dá graça ao teu servo para expor a tua palavra segundo a tua vontade e avivar os nossos corações na pessoa daquele que foi único, e é único e será único por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. A crucificação do Senhor Jesus não é algo para ser lembrado apenas uma vez por ano, normalmente na Páscoa. Mas devemos lembrar dela todos os dias, dia após dia, por ser tal e tamanha a sua importância para nós. A crucificação de Jesus não é e não pode ser lembrada em meio e misturado com a festa pagã do coelho que põe ovos de chocolate, tentando, quem sabe, apagar e ofuscar o horror da crucificação de Cristo e a grandiosidade do que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Portanto, eu quero relembrar este momento com os irmãos, com base nas palavras ditas por Cristo aqui, registrada por Lucas, conhecido tradicionalmente como a quarta palavra da cruz. O texto nos diz que era próximo à hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. O céu estava escurecido. O momento e a cena eram de horror. Jesus estava exausto, cansado, com os braços abertos naquela cruz. Suas costas estavam feridas pelos açoites e não estava sobre uma madeira lisa e fina. Não, estava sobre um madeiro que soltava fiapos. E quem já teve um fiapo preso no dedo, sabe o quanto ruim é. Imagine umas costas rasgadas pelos açoites, sendo roçada naquele madeiro. Tal era a dor daquele momento, tal era o horror daquele momento que Jesus estava passando naquela hora. Diz o texto que o céu estava escurecido. Públicos diferentes estavam naquele momento, vividos por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 malfeitores ao seu lado, também crucificados. Estavam ali romanos, judeus, cristãos e não cristãos, espectadores, acusadores, dentre outras pessoas. E é diante desta cena que Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Soldados romanos que não conheciam o que estava acontecendo naquele momento, e para eles certamente era mais uma crucificação romana. Estavam ali zombando e escarnecendo de Jesus Cristo naquela hora, como lemos nos versos 47 a 49. Ele chama por Elias. Deixa, vamos ver se Elias pode vir salvá-lo.
E é com base nesse texto que eu quero meditar com os irmãos sobre uma palavra ao nosso coração. Esta palavra de Jesus, em primeiro lugar, foi uma palavra dedicada ao povo de Israel como nação. Este clamor de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste?, aponta para o judeu, para que lessem o Salmo 22, que descreve totalmente essa situação vivida por Jesus naquele momento. É importante lembrar que os salmos eram divididos com as letras do alfabeto hebraico. Não tinham endereços como tem hoje, Salmo 22, verso 1 tal. Capítulos e versículos foram divididos lá no século 13. Mas aqui eram apenas citados. E quando se queria citar o salmo todo, se citava a primeira frase deste salmo. E como começa o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? A citação da primeira frase era a citação de todo o salmo, e Jesus certamente direciona este salmo aos judeus que estavam sendo ali testemunhas auditivas e oculares do que estava acontecendo, que não era mais uma crucificação, mas era a crucificação que mudaria a história do mundo. Portanto, Jesus estava dizendo para os judeus: leiam o Salmo 22. Dever de casa para nós, vamos ler o Salmo 22. Este clamor não era para ser ouvido apenas aos que estavam ao pé da cruz, mas era para todos que pudessem ser alcançados pela voz de Jesus naquele momento, para que entendesse que a profecia descrita lá por Davi estava sendo cumprido naquele momento. Jesus era a mensagem do Velho Testamento. Jesus era o mensageiro da mensagem do Velho Testamento. Mensagem e mensageiro estavam fundidos naquele momento para pregar o que Deus tinha para o povo. Jesus era o mensageiro e mensagem naquele mesmo momento. Portanto, meus irmãos, isso deveria despertar nos judeus um tremendo temor, porque conheciam a palavra do Velho Testamento. Logo, fazendo-nos refletir sobre esta palavra, que não era mais uma crucificação romana, não era mais uma punição do judeu e do romano, mas era a grande salvação de Deus em Cristo para todo mundo. Então estas palavras direcionadas ao povo de Israel como nação de Deus, povo escolhido para trazer ao mundo não só a salvação, mas também o Salvador que nasceu da nação de Israel. Não era uma salvação política, não era uma salvação bélica, não era uma salvação sobre o poder romano, mas era uma salvação de consequências eternas, primeiro para o judeu e depois para os gentios. E se estende até os dias de hoje. O Richard, algumas semanas atrás, pregou sobre exatamente a questão de que foi Deus quem conduziu Cristo à cruz, não o romano, não o judeu, que até o fizeram, mas isso já estava dentro do propósito de Deus. Foi Deus quem conduziu. Lemos aqui Isaías 53, que Deus agradou moê-lo para que nós pudéssemos ter salvação. Portanto, esta palavra era direcionada ao povo judeu para que despertassem, porque não estavam vivendo mais uma crucificação, mas a crucificação. Segundo lugar, esta é uma palavra direcionada a todos que são pecadores. Me desculpem os que são santos aqui e não pecam. Na cruz de Cristo, neste clamor, Jesus mostra que Deus não se pactua com o pecado. E por isso Jesus estava sofrendo as consequências e o horror da cruz. É comum a gente mensurar pecadinho e pecadão. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado e ponto.
Nós, irmãos, cremos na total humanidade de Cristo, cremos na sua total divindade como Deus. Ele era totalmente Deus, totalmente homem, mas como homem, teve que se entregar naquela cruz para fazer o sacrifício, pagar o preço pelos nossos pecados, para que a gente tivesse acesso a Deus e a tamanha salvação. Ali na cruz, o Jesus homem, sobre esse exaustivo cansaço e dor, esse clamor que ele fez ouvir a sua voz, que ecoa até os dias de hoje, certamente tem de ecoar até a volta do Senhor Jesus, precisa estar sendo avivado em nossos corações, porque Jesus pagou um preço que só Ele podia pagar. Aquela crucificação e as suas palavras têm para nós fortíssimos e importantíssimos significados e ensinamentos a respeito do amor de Deus por mim e por você. Apesar de alguns que estavam ali estarem zombando de Jesus, nós vemos que até hoje e de muitas outras formas, as pessoas têm escarnecido e zombado de Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. Vide, essa semana, a abertura das Olimpíadas na França. Uma afronta ao cristianismo, ao Cristo e ao Evangelho. Apesar de alguns dos que ali estavam, debochavam desse momento, conforme lemos o registro, infelizmente, até os dias de hoje, de muitas outras formas, tem muita gente replicando, compartilhando, gostando destas inconveniências e deste escárnio a respeito da palavra de Deus, de Cristo Jesus e da sua cruz. Para nós que cremos e professamos a Jesus como Senhor de nossa vida, este momento da crucificação, embora horrível aos nossos olhos, foi indispensável para tamanha salvação. Me perguntem por quê, eu não sei, mas tinha que ser assim, porque Deus determinou que fosse assim. Jesus estava pagando um preço impagável por qualquer um de nós, um preço pelos nossos pecados que nos separam de Deus. Olha o que Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. O pecado nos separa de Deus, irmãos, nos aproxima do diabo. O pecado nos deixa flexível à tamanha investida do diabo sobre nossa vida, para que não temamos a Deus, não sigamos a Jesus segundo a sua própria vontade para a nossa vida. Jesus, naquele momento, era a expressão de todos os nossos pecados perante Deus. Um total desamparo clamado por Jesus, porque Deus não se pactua com o pecado. Seja pecadinho ou pecadão para você, Deus não se pactua com o pecado, seja ele qual for. Jesus na crucificação aponta para o horror do pecado aos olhos de Deus. Jesus na crucificação sofre a nossa dor, morre a nossa morte, como consequência dos nossos pecados, que somente poderia ter sido perdoado e foi pelo Senhor Jesus, como diz João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, só o seu sangue, só o seu sacrifício nos faz retornar para Deus e olhar para Ele como Senhor. Só através da cruz de Cristo, Deus consegue nos justificar. E quando a Bíblia fala que somos justificados, não é porque somos justos, mas porque Jesus nos justificou perante Deus. A cruz e o sangue de Cristo era o preço para cumprir o perdão de Deus aos homens, a fim de que em Cristo possamos retornar à nossa comunhão com Deus Pai, como filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos 8,3. Só Jesus podia pagar esse preço por nós, porque só Ele
era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nada mais poderia ter mais efeito aos olhos de Deus para perdão dos nossos pecados, senão do Cordeiro Imaculado. Portanto, este total desamparo de Deus, explícito no clamor de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Citando assim o Salmo 22, em alta voz, ecoa aos nossos ouvidos e corações, também nos dias de hoje, e aponta para a impossibilidade de Deus conviver com você, se você gostar de conviver com o pecado. O pecado tem de nos ser um incômodo, o pecado tem de nos ser algo que não nos deixa em paz, o pecado não pode ser algo que conforme a nossa vida, o pecado tem que ser algo que cause horror, que cause tristeza, que cause angústia na nossa vida, porque é Ele quem nos separa de Deus. Quem se conforma com o pecado não quer se conformar em viver com a presença de Deus em sua vida. Por isso, uma palavra direcionada a todos os pecadores do mundo inteiro. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus sobre vós, para que não vos ouça. Nós somos bons em buscar a Deus quando precisamos, não é, irmãos? Deus, estou que situação. E aí a gente ora, a gente jejua, a gente vem na igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta. Quantas vezes estou precisando para receber a bênção? Mas a nossa vida precisa ser uma constante comunhão com Deus. Seja no meu trabalho, seja na minha relação com a minha família, com os meus amigos, no meu bairro, aonde quer que eu vá, eu preciso expressar que quem domina a minha vida é esse que morreu por mim e que ninguém mais poderia fazê-lo em seu lugar. A cruz de Cristo era o preço e tinha que ser assim. Lemos aqui, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Logo, glória a Deus. Isaías 53, 4 e 5. Por isso, meu querido amigo e irmão, não torne pequeno o que Jesus grandiosamente fez por mim e por você naquela cruz. Isso não pode ser menor ou menos importante do que qualquer folclore, do que qualquer instituição, do que qualquer pessoa que te impeça de servir a Jesus. Qualquer coisa que te impeça de servir a Jesus com o seu dom, com o seu talento, com a sua vida, você está apequenando o que Deus fez por você em Cristo Jesus. O que esperar de alguém que torna Jesus menor que nós mesmos, por causa das falhas de homens e etc e tal? Por isso, essa palavra é direcionada a quem peca, ou para olhar somente para Jesus, o único capaz de tirar o pecado do mundo inteiro. Em terceiro lugar, essa é uma palavra a um pecador que entrega a sua vida para Jesus. Se a cruz de Cristo aponta para um total desamparo de Deus ao pecado, ela também aponta para o total amparo de Deus ao pecador. Deus não se pactua com o pecado, mas ama o pecador, feito eu e você, do jeito que nós somos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas demandas, com as nossas frustrações, com as nossas alegrias, com os nossos defeitos. Deus nos ama assim. E a cruz de Cristo aponta para o amparo de Deus, para pessoas como eu, gente, cheia de defeitos, cheia de erro, que precisa da orientação de Deus Pai a todo momento, para chegar o dia de amanhã, para levantar, para fazer o meu dia ser melhor. Eu preciso de Jesus. Por isso, Deus não se pactua com o pecado, mas ama o pecador. E é
tão amado por Ele, que é descrito por João com um amor de tal maneira, João 3,16, que foi capaz de dar a sua vida por mim e por você. Ele foi capaz de morrer por mim e por você. Talvez eu seja capaz de morrer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu neto, mas perdoe, irmão, não morro por vocês, não. Mas Jesus morre. Aliás, morreu por você. Morreu por você. Que amor é esse? Que glória é essa? Que amor de tal maneira é esse que Deus nos dispensou em Cristo para vivermos com Ele uma comunhão que Ele requer todos os dias. E não uma vez por semana, 2 horas por semana, domingo, de 7 às 9. Deus quer que eu e você nos comprometamos com Ele 24 horas por dia, porque o amor de Jesus e a sua morte na cruz não foi algo para a gente viver só nos momentos de igreja, mas foi para vivermos por toda a nossa vida. Nós lemos no profeta Isaías 59:2, que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas o verso 1, que precede o verso 2, que diz que os pecados separam de Deus, nos mostra que antes do juízo de Deus, vem a bênção de Deus. Olha o que diz Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos os ouvidos, para que não possa ouvir. Portanto, a crucificação de Cristo aponta para um total amparo de Deus ao pecador, que precede a própria crucificação de Cristo Jesus. Um amparo maior que o pecado, maior que a morte, maior que a cruz, maior que a crucificação, só não é maior que o crucificado, Jesus Cristo nosso Senhor, que venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia, como havia dito, pagou o preço pelo nosso perdão diante de Deus, um amparo previsto antes da fundação do mundo, por mim e por você. Olha o que registra Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, o único meio pelo qual podemos alcançar a genuína e singular salvação é por meio de Cristo Jesus, nosso total amparo perante Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não tem a Jesus como Senhor da sua vida, hoje é o dia, não de um total desamparo, mas ainda do total amparo de Deus por você. Quero concluir esta palavra com algumas aplicações à nossa vida. Primeiro, como foi uma palavra direcionada ao povo de Israel como nação, povo que Deus escolheu para trazer ao mundo o Salvador e a salvação. Não se volte contra o povo de Israel. Não se volte contra Israel como nação, porque é povo escolhido de Deus para a salvação do mundo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele glória, enviou-me às nações e que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, Deus falando através do profeta Zacarias, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Zacarias 2:2. Ir contra Israel como nação é ir contra o próprio Deus. Cuidado. Segunda coisa, falamos que a palavra foi direcionada
aos pecadores, porque Deus não se pactua com o pecado, seja ele qual for. Não pense que você sozinho pode vencer o pecado. Não pense que você sozinho pode vencer as investidas do diabo sobre a sua vida. Tiago diz que nós temos que resistir ao diabo e não à tentação, porque ele fugirá de nós. É na ação e unção do Espírito Santo sobre nós que conseguimos vencer o diabo. Jesus, no início do seu ministério, quando sai do Jordão e vai para o deserto, diz o texto que ele está revestido do Espírito Santo. E foi tentado de toda sorte. Lucas registra três tentações: para transformar pedra em pão, para dar-lhe poder e glória de todos os reinos, e para ele saltar de um pináculo para os anjos virem salvá-lo. No entanto, Jesus responde ao diabo todas as vezes, citando a palavra de Deus. Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo e vencer as tentações que venham sobre você, conheça a palavra de Deus, porque você sozinho não vence o diabo. O sacrifício de Jesus não foi para você tornar pequeno e simples o que ele fez por nós. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá causa ganha em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só na ação e unção do Espírito que conseguimos vencer as investidas do diabo com o pecado sobre nossas vidas. Terceira coisa, na cruz de Cristo é lavrado o acórdão do perdão de Deus ao pecador, que vale por toda a eternidade para termos acesso a Deus. Porém, esta tamanha expiação tem data limite para expirar, na volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, o seu arrependimento já não vai valer mais nada. Quando voltar a sua profissão de fé, não vai valer mais nada. Quando Jesus voltar, ele volta com juízo sobre aqueles que irão para o inferno e aqueles que serão chamados para morar a eternidade com ele. Quando Jesus voltar, a eternidade começa a contar, uns para o céu e outros para o inferno. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Se ele voltar, quando nós estivermos em vida, a gente sabe para onde nós estamos indo ou para onde vamos passar a nossa eternidade? Ainda há tempo de confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Entregar a Ele a direção da sua vida, porque é só em Cristo que temos tamanha salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 a 11, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê, não será confundido. Só tem parte com ele os que professam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque estes não serão confundidos, diz o texto sagrado. Que Deus faça você refletir no seu coração qual a importância de Jesus na sua vida, não só na hora que você vem para a igreja, mas da porta para fora. O quanto ele está sendo importante nas decisões que você toma, o quanto ele está sendo importante no testemunho que você dá dentro e fora da sua casa.